O nosso convidado de hoje do Café com Quê é alguém que entende tudo de revistas. Ele já pôde dirigir títulos dos mais diversos segmentos, como revistas femininas, infantis, masculinas, com foco em celebridades. Só no Grupo Abril trabalhou cerca de 18 anos. Ele tem paixão por viagens e também por cinema. Atualmente ele divide o seu tempo entre duas novas paixões, dar aulas e o seu trabalho no jornalismo empresarial. Eu estou aqui hoje com o Edson Rossi. Oi Edson, tudo bem? É um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, prazer meu. Eu vou começar falando primeiro, por que você assim, começou a trabalhar com revista? Você sempre teve afinidade com esse veículo? Você começou a trabalhar naturalmente? Como que surgiu isso? Na verdade, foi totalmente não natural. Quando estava me formando, a minha pretensão era trabalhar com jornalismo impresso, jornal mesmo. E, na verdade, eu gostaria de trabalhar com política ou economia. Eram as editorias que eu queria como foco, que eu tinha como foco. Durante a faculdade, eu fazia estágio numa assessoria de imprensa da Secretaria de Economia do Estado de São Paulo. E no fim desse estágio, que coincidiu com o fim da faculdade, eu fiz o curso Abril de jornalismo. E aí, dentro do curso Abril, apareceu a chance de eu ir para uma redação de revista. Eu falei, não vou esperar um jornal. Daí eu fui para Abril e foi assim que eu entrei no mundo das revistas, né? E me apaixonei. Evidentemente, é muito fácil se apaixonar por revistas e foi o que aconteceu. E quando a gente fala assim de uma grande revista de moda, beleza, como a Elle, que você já trabalhou, a gente logo pensa naquele filme Diabo Veste Prada, né, que retrata muito bem uma redação. E é desse jeito mesmo que funciona uma grande redação assim de revista de moda? Vamos dizer que é um ambiente, não chega lá, mas caminha para, assim, sabe? Tem muita vaidade envolvida. Evidentemente, você tem poucos títulos no Brasil de moda. Então você tem um funil muito grande, você ser editora de moda numa revista como esta é um ápice, realmente é um topo de pirâmide para muitas pessoas que desejam isto. Então, de fato, é uma concorrência muito grande. Eu era na Elle o redator-chefe, que era o segundo cargo, eu respondia para a diretora de redação. E eu tratava muito com a editora de moda, que hoje é uma grande amiga, Jussara Romão, mas a gente tinha altas brigas ali dentro, porque sempre é. Agora, eu acho que as brigas não são... O problema não é a briga, não é a disputa. O problema é a maldade. Assim, ter briga, ter disputa é natural, é do jogo. A gente é jornalista, cada um pensa de um jeito. Mas o problema é quando você tem uma má intenção. E nesse caso, na Elle brasileira não havia. Pelo menos não era o que preponderava. Evidentemente, uma coisa ali ou outra aparecia. Mas o clima era muito bom a despeito dos embates, né? Então, foi um pouco parecido, mas não era exatamente um Diabo Veste Prada, digamos, né? E você teve assim uma certa dificuldade no começo para falar assim com o público feminino? Eu já havia trabalhado com o público feminino antes, então para mim não foi tão difícil assim. E acho que eu tive uma sorte na carreira, evidentemente, como eu trabalhei em várias editorias, o tempo inteiro eu fiquei rodando, eu acho que eu tive uma facilidade muito grande para me adaptar aos diversos públicos. Então, para mim, não foi a dificuldade maior. Acho que a dificuldade inicial sempre existe, que é você dominar a nomenclatura, saber quem são os fotógrafos de moda no Brasil, quem são os bons produtores de moda no Brasil. Então, você ter esse time na cabeça, isso leva um tempo ali, que é o tempo de conhecer as pessoas. Mas com relação à linguagem ou trabalhar com o público feminino, de fato eu não senti um problema. Uhum. E a revista assim é um veículo que eu tenho bastante afinidade, que eu inclusive estava conversando com você, que é uma área que eu penso em seguir. Uhum. E muita gente me fala assim, tipo, quando eu falo que eu quero fazer revista, as pessoas ficam, nossa, mas a revista impressa vai acabar, e não sei o quê. E a gente já ouviu falar isso do jornal impresso, do rádio. E o que você pensa do futuro das revistas impressas hoje? Você acha que é uma coisa para se preocupar? Eu acho que para se preocupar sim. De fato, as revistas, o mercado de revistas caiu, isso é um fato. Caiu na circulação, que é o número de revistas que as pessoas acessam, tanto comprando em banca quanto por assinatura. Caiu na publicidade e de fato o número de títulos reduziu. Não é uma inverdade dizer isso, e não só no Brasil, isso é um fenômeno global. Mas as grandes revistas continuam a existir da mesma forma e saudáveis. Então, o que eu acho? Boas revistas não vão morrer. Esse é um primeiro ponto, né? Então, vai existir sim. O segundo ponto é que fazer revista, eu costumo dizer que fazer revista é um jeito. Você tem revista radiofônica, você tem revista televisiva,
Você tem revista digital, e não estou nem dizendo um PDF que você fica girando ali na sua página na web. Não, ela é feita para ser consumida no universo digital. Revista é um jeito de fazer jornalismo, é um jeito segmentado de fazer jornalismo. E nesse sentido eu acho que não acaba nunca, né? Eu acho que vai ter espaço sempre. Mas mesmo o papel, eu acredito que muitos títulos vão existir por muito tempo ainda. Inclusive, a revista Capricho, que é da Abril, que é uma das maiores revistas teen, ela anunciou que deixaria a sua publicação impressa, ficaria só com a versão online, ia ficar mais presente nas redes sociais. Você acha que as revistas hoje elas estão assim com mais dificuldade para conversar com esse público dessa nova geração? Eu acho que no caso da Capricho foi quase natural, a audiência da Capricho no meio digital era fortíssima e no papel a coisa não virava. Então foi uma decisão quase natural que a Abril tomou na época e evidentemente o público que nasceu digitalmente foi o primeiro público a consumir isso. A questão é que a gente já tem esse público quase com 30 anos e essas pessoas começam a consumir outras coisas. Então o restante também vai migrar para este universo digital. Eu acho que a gente vai consumir digitalmente cada vez mais bom jornalismo. O que eu não acho que foi o que aconteceu até agora. Acho que o que preponderou no universo digital foi um jornalismo muito raso. Com exceções, evidentemente, mas o grosso ali era muito raso. E a revista pede um jornalismo mais qualificado. Então, primeiro vai uma Capricho, depois vão migrar outras para esse universo de uma forma mais tomando conta mesmo, mais orgânica, né? E nesse sentido eu acho que todos os públicos vão caminhar para você poder consumir algo que seja uma revista no ambiente digital. No caso da Capricho, eu não sei dizer os números atuais, como essa performance ficou digitalmente falando. Mas a percepção que eu tenho é que este universo da moda, da beleza e feminino foi o que primeiro se deu muito bem no campo digital. Tanto que blogueiras de moda e beleza chegam a ter mais fama e peso hoje para a indústria de moda e beleza do que revistas, né? Isso acontece muito. Às vezes você tem uma blogueira que uma marca prefere deixar o produto dela, o batom, para uma blogueira falar que saiu o batom, do que uma revista anunciar o batom, porque vai ter mais gente consumindo por aqui, né? Então é um universo realmente que foi, digamos, a ponta de frente dessa migração, né? E a Capricho também lançou muitos blogs. E muitos produtos, né? Lançou muitas blogueiras, muitos produtos, lançou websérie. A Capricho realmente sempre navegou muito bem digitalmente, já faz um bom tempo, né? Então você acha que foi uma decisão... Eu acho uma decisão natural, uma decisão bem natural. Sobre as revistas masculinas, você deu uma entrevista em 2011 que você falou que uma grande dificuldade assim, trabalhar com a revista masculina é que ela tem sempre aquela mesma fórmula pronta. É difícil assim, você inovar, em buscar um diferencial. E hoje continua desse jeito? As revistas masculinas sempre sofreram mais no Brasil e no mundo. Tanto que os títulos femininos costumam vender mais, tem mais peso do que títulos masculinos, isso é comum. No caso brasileiro, eu acho que a gente sofre ainda um problema extra, porque a gente, não sempre, ao longo da história, a gente teve revistas masculinas muito boas mesmo. Nos anos 60 teve uma chamada Fair Play, no começo do século passado teve a Maçã, que eram revistas masculinas e boas, assim, com bons textos, bons ilustradores, contistas de primeira linha, boas entrevistas, então a gente sempre teve bons exemplos no mundo das revistas masculinas. Mas o grosso delas, o que predominou, era uma fórmula muito engessada, muito baseada na mulher como um objeto, sabe? Como objeto de consumo. E eu acho isso muito pobre. Eu dirigi a VIP por 2 anos e era a minha grande briga dentro da Abril com os meus, digamos, superiores, era a questão de como enxergar a mulher, de um jeito antiquado, como estava sendo feito, que eu acho que é o que predomina nas revistas masculinas, ou de um jeito um pouco mais moderno. Evidentemente, você tem títulos como a GQ, a GQ brasileira, que tratam isso de uma maneira um pouco diferente, mas não são revistas que tomam conta do mercado, mal são consumidas, mal são conhecidas, tirando ali os nichos, né, de sempre. Nesse sentido, o Brasil tem um espaço muito grande para uma revista masculina mais madura, menos moleque e mais madura. Você acha que até por isso que a Playboy, ela
teve uma certa dificuldade, assim, mudar o formato dela? Totalmente. A Playboy, apesar de continuar a existir, desde que saiu da editora Abril, o título foi vendido, mas se perguntar qual a última capa da Playboy, acho que nem quem fez sabe, né? Ninguém sabe, ninguém encontra. Então, de fato, é como se fosse um título morto no Brasil, né? Já a Playboy americana tem lá a mulher nua, mas você continua com aquela fórmula de grandes reportagens, grandes entrevistas, isso não foi abandonado. No Brasil, a Playboy, na virada dos anos 2000, chegou a abandonar esse caminho. Ela abandonou e apostou só na mulher, que eu acho que foi o grande erro dela. Por quê? Porque daí esta mulher, digamos, estava disponível na internet e o cara vai, eu vou comprar uma revista por isso, então eu vou para a internet. Nesse sentido, eu acho que a Playboy errou na virada dos anos 2000. Foi um período em que a Playboy vendeu muito, mas depois foi assim, ladeira abaixo, literalmente, ladeira abaixo. Até Abril falar, entregou o título, né? E uma coisa bem bacana assim que eu achei nessa entrevista que você falou foi que você disse assim que trabalhar com revistas de segmentos tão diferentes te permitiu assim não ter preconceito nenhum e a olhar sempre assim que o leitor sempre é a pessoa que merece respeito acima de tudo. Eu imagino que poder dirigir títulos tão assim diferentes tem uma certa, eu posso dizer assim, uma coisa assim meio sentimental mesmo, de você poder transmitir algo ali naquela revista sua, assim, uma identidade sua naquela publicação e depois ver aquilo veiculado, publicado ali, tipo, transmite assim uma... Você tem toda a razão, eu costumo brincar... Pois uma espécie assim de tipo, como se fosse um filho mesmo, cada revista que você passou, como que é pra você quando você vê o seu trabalho? Eu acho que eu tenho mais desprendimento do que isso, né? Eu sempre brinco assim, eu fiz, era meu trabalho e pronto. Eu sou nesse ponto, eu acho que eu sou um pouco mais frio em relação a esta relação. Eu não me sinto um dono para sempre. Se eu trocasse de revista, alguém assumisse no meu lugar, eu ia ficar torcendo para dar errado. Essas coisas eu não tenho mesmo. Para mim, assim, passou, encerra, começa outra e toca. Mas tem uma coisa que você comenta que é importante e que eu acho diferente. Tudo no jornalismo tem uma coisa muito industrial, seja um jornal, uma TV, rádio, o que for. Quem produz, produz, quem apresenta, apresenta, quem está na câmera, está na câmera, quem está na edição, está na edição. Você tem uma coisa muito segmentada, profissionalmente falando, na maioria das experiências. Num jornal, então, o pauteiro entra de manhã, ele nem vê o cara que fecha a primeira página, porque os caras nem se encontram. Então, você tem uma dinâmica industrial, é uma dinâmica em que cada um fica dentro do seu quintal, fazendo o teu pedaço. As revistas não. Todo mundo faz tudo. Tirando as semanais, que tem uma escala mais complexa, mas uma revista mensal, o cara da arte dá palpite no texto, o cara do texto precisa entender de arte. Então, nesse sentido, a criação é mais coletiva, ela é mais artesanal, porque você faz tudo, e ela é mais coletiva. Então, em nada no jornalismo, e eu já fui do digital, já fui do impresso, e já fui de impresso jornal e já fui de revistas, nada se assemelhou para mim à criação que existe na revista. Ela realmente, de todos eles, de todos esses veículos, é o que mais se aproxima do artesanal, que no fundo é o que o jornalista curte, né? Sim, até por isso que eu acho que não vai acabar o impresso, porque que as pessoas ainda gostam de sentir o papel. E o que eu pesquisei, eu vi que você é bem apaixonado por cinema, não sei se você ainda é. Uhum. E quando você entrou no jornalismo, você tinha pensado assim, unir essas duas coisas? Na verdade, eu entrei no jornalismo porque eu não consegui ir para o cinema. O jornalismo, para mim, foi uma segunda opção de vida, digamos assim. Na época, o único curso acessível seria na USP, o curso de cinema da USP. Eu prestei o vestibular, não passei. E eu achei que se eu entrasse no jornalismo, eu poderia cobrir cinema. Então era uma maneira de eu ficar perto do meu sonho, né? E evidentemente naquela época eu consumia cinema muito, muito, muito. E evidentemente hoje eu consumo muito também, mas via outras plataformas, né? Mas eu ainda sou apaixonado pela linguagem do cinema. Eu acho que a linguagem do cinema ensina a fazer narrativas jornalísticas, então eu sempre que posso acompanho, revisito, eu uso filmes para pensar o jornalismo, então ainda é algo muito próximo para mim. Você pensa em fazer algum projeto de cinema no futuro? Não, eu acho que o que eu tenho desenvolvido muito nas aulas que eu dou são webséries jornalísticas, que é uma maneira de eu trazer o cinema
com uma pegada documental, mas dentro do jornalismo, né? Mas eu mesmo, eu não penso, para mim eu não penso, não. Eu penso mais trabalhar perto disso, estudar isso, do que produzir algo relacionado a isso. Tem outra coisa que você fala também, quando você saiu de uma grande redação para trabalhar numa redação menor como a Riders, que você fala assim que isso não impede, tipo, você ter menos recursos não te impede de fazer um trabalho de qualidade. Quais erros que você acha que as revistas ainda cometem ainda hoje, que já foi visto que não dá certo? Assim, eu acho que o grande erro que a gente comete, não só em revistas, é a gente ter a pretensão de que a gente chegou no estágio da arte, sabe? Que a gente sabe fazer e não tem para ninguém. E eu acho que isso é quando você começa a parar de pensar coisas novas. Nesse sentido, uma editora menor permite você ser muito mais independente no que você quer fazer. No Grupo Abril, eu cheguei à escala máxima editorial, que era diretor de redação. E aí, quando eu cheguei diretor de redação, eu falei, agora eu faço tudo o que eu quero. E aí, assim, era difícil, não dava. Sempre tinha alguém acima para quem você tinha de responder, contornar, fazer uma política. Então, não era sempre que você conseguia fazer tudo aquilo que você tinha imaginado. Você sempre tem alguma amarra para desamarrar. Numa editora menor, isso não existe, né? Você ganha mais, você tem mais facilidade de conduzir do jeito que você imaginou. Então, nesse sentido, você tem ganhos aqui. O maior erro é esta estagnação. É você achar que eu tenho 5, 10, 20 anos de profissão e já sei. Eu acho que esse é o maior erro. Para finalizar, quais dicas que você dá para aqueles estudantes que querem seguir essa área de revista? O que um profissional hoje precisa, assim, para poder entrar nesse meio? Olha, é algo que eu tento me dizer todo dia para mim ainda, tá? Eu tento me dizer o seguinte, cara, o que eu não sei, e é muito mais do que eu sei, muito, é infinitamente maior do que eu sei. Então, assim, a gente acordar com a nossa ignorância de lado é importante, sabe? Acho que isso é o número 1 para você buscar saídas para ficar melhor. O que vai repercutir no restante, que é, você tem um conhecimento técnico, você precisa saber apurar, precisa saber escrever em português, você precisa, mas também um conhecimento estético. Você não tem como fazer revista se você não gosta de cinema, se você não sabe quem são os pintores, se você não acompanha os melhores movimentos que estão surgindo no design e nas grandes agências digitais do mundo. Você precisa estar muito ligado com a estética e incorporar, combinar essa estética com essa técnica e fazer disso, digamos, esse é o DNA para você falar, a partir daqui eu vou fazer. O que significa você o tempo inteiro estar consumindo muita coisa. E treinando o seu olhar. Muito, muito. Treinando de todas as formas. Assistindo os bons filmes, lendo os bons livros, vendo as boas mostras, consumindo o máximo possível de informação boa para te dar repertório. No fundo é criar repertório. E para você, Edson, café com o quê? Café com vinho. Aí eu deixaria o café de lado porque eu não sou tão fã, iria só pro vinho. Mas enfim, porque o vinho para mim significa conversa, conversa para mim significa jornalismo, e jornalismo para mim significa tudo. Então eu só faria café com vinho. Vale também. Tá bom? Bom, então o Café com Que fica por aqui. Foi muito bom conhecer mais esse universo das revistas, ter tido esse bate-papo. Muito obrigada a você que participou e muito obrigada a você de casa que nos assistiu.